Bem, senhores, estamos aqui hoje para fazer um overview da nova modalidade de medidas para a rede HFC. Foi nos apresentado aí o ano passado o PNM, que traz aí uma nova métrica de performance na varredura de resposta em frequência. Então temos aí algo como se fosse o sweep, como se fosse o sweep que já fazemos durante as manutenções na rede coaxial, porém ele é feito a partir do pulso TDMA dos cables modem, dos terminais dos clientes. Então rapidamente vamos apresentar alguns casos que já efetuamos do ano passado para cá e aquilo que encontramos em cada caso. Então tivemos aqui um recente onde havia um problema de infiltração na linha passiva de rede subterrânea, estava gerando aí um descasamento de até 5 dB de pico vale na banda de retorno não medido, e na ocasião conseguimos testar também uma nova ferramenta que traz aí a visualização remota dos terminais, e foi constatado que também a banda de direto tinha uma atenuação lá no fim de faixa, gerado por um ativo antigo de 550 MHz com filtro de plex abaixo do que usamos na região. Podemos ver aqui que a análise de extração pelo aplicativo apresentou as curvas próximas da consulta que fizemos online no dia de passar a campo a execução, e depois tínhamos um novo molde aí da métrica, que foi desenvolvido pelo nosso especialista no assunto aí no NOC, que trouxe aí a resposta já num molde um pouco diferente, mas com um link que permite consultar vários terminais ao mesmo tempo. Um novo caso, esse foi logo no início, estávamos testando a ferramenta, pegamos um cabo trincado na entrada da linha passiva, na região do socorro, esse foi bem visível também com a função de sweep dos medidores. Um outro caso, na região leste, Jaçanã, se eu não me engano, cabo cerrado, gerando também lá algo visível no sweep reverse, afetou bem as portadoras, as extrações que fizemos aí de SNMP nos terminais do cliente apresentou um descasamento bem visível. Esse caso aqui foi um trecho subterrâneo, atingia mais de 5 condomínios com quase 300 terminais. Identificamos em duas caixas subterrâneas problemas lá com um trecho troncal de cabo. Um cabo estava danificado aqui, amassado, é possível ver nessa foto aqui no extremo inferior direito, e numa caixa abaixo de uma lixeira havia também um componente com infiltração. Então pedimos para trocar aí o cabo do trecho completo e tivemos aí uma resposta efetiva na regularização do sinal do trecho. Na ocasião testamos também aí o medidor Trilytic, que já possui a função de medição do coeficiente de pré-equalização, e notem que as consultas online são bem próximas daquilo que o medidor traz efetivamente no visor também. No sweep do DESAN temos algo um pouco diferente, porque são funções diferentes, as varreduras do DESAN não são efetuadas dentro da faixa de upstream. Já o Trilytic ele sincroniza o medidor e efetua a mesma medição que fazemos remotamente nos terminais dos clientes. Aqui mais um caso que pegamos aqui na região da Vila Mariana. Havia lá um componente com face semi-aberta, gerando uma leve distorção na rampa, mas que era visível em outras faixas aí, estava com um sintoma
é leve ainda dentro das portadoras. Vemos aqui o threshold de 1 dB na linha verde do gráfico. Está dentro de uma faixa que ainda não gera tantos transtornos para o cliente, não? Porém, já víamos que via sweep foi possível identificar que outras faixas, não, que não trafegam lá portadoras, já estavam bem afetadas. Aqui um outro caso, na região aí do Cangaíba, conector com infiltração. Aqui já temos aqui um antes e depois, não, de como estavam as curvas de pré-equalização. Aqui a curva que geramos automaticamente no Excel durante as análises. E aqui a resposta da curva dos mesmos terminais após a execução, não? Aqui efetivamente a correlação entre as curvas, não? Um outro caso, esse daqui também, região do Cangaíba, né? Afetava 3 MDUs, atingindo, podem ver aqui na nossa planilha, teríamos aí mais de 200 terminais. E foi identificado aí na linha passiva, na entrada desse amplificador, que havia lá um problema com conexão, gerando a degradação, ó, visível via sweep também, com grande desordem. Um outro caso que identificamos aqui na região norte, de um trecho com cabo danificado aí na linha passiva, não? Na ocasião estávamos com uma parceira na região fazendo outro lançamento de cabo, já pedimos para substituir. No mesmo momento que o cabo foi trocado, já conseguimos uma resposta em frequência dentro do esperado para os clientes dessa linha passiva. Esse daqui, a Moca. O caso aqui que identificamos, não pegava grande parte do MDU e 2 residências que estavam conectadas no mesmo TAP do cliente, no mesmo TAP lá de rede, não? E foi identificado pelo técnico de campo que ao desconectar o drop do MDU, o problema era sanado. A curva de sweep ficava dentro dos padrões e a curva de pré-equalização dos 2 clientes da rua Lítio aqui normalizavam. Foi acionada a equipe interna e após algumas tentativas lá de troca de cabo, que também identificaram um problema, mas o foco do problema é um amplificador. Gerava lá um descadamento de impedância que dava retorno no componente externo e descasava aí a curva de pré-equalização. Um outro caso, onde identificaram aqui a linha passiva na região do Parque do Carmo, onde foi identificado um problema de conexão. Na ocasião era um cabo autossustentável, tivemos que trocar o cabo porque não havia sobra de cabo suficiente para refazer a conexão. Atingia ali mais de 100 terminais, aqui a curva de sweep no momento aí da degradação e as respostas de pré-equalização após a troca também foi resolvida. Um outro cabo também, aqui são 2 casos, Parque do Carmo ainda, foi um mapeamento que fizemos aí do Node que estava com um certo problema de volumetria e apareceram esses 3 casos, foi tratado cada um individualmente, esse daqui podemos ver na Travessa Carlota, que atingia uma frequência específica A de 38 MHz. Ao refazer a conexão aí, ela resolveu o problema de alguns clientes, não eram muitos, mas pegava um fim de rede aqui, podem ver a quantidade de ruas na Travessa Carlota, eram 6 casas, 5 casas praticamente. A outra aqui na rua Serra de Santa Marta, onde identificaram um cabo queimado e foi refeita a conexão aí do componente. Uma conexão oxidada que já apresentamos. Esse caso na Pedreira foi um
caso onde haviam dois condomínios, condomínio de casa e 2 torres edifício, que eram atingidos aí pelo problema que havia na entrada desse ativo aqui existente próximo da rua Inocêncio de Camargo, aí na Pedreira. Na saída do componente havia uma conexão com um problema que apresentava essa desordem de praticamente 10 dB até em algumas frequências. Após a normalização, o mesmo problema foi consultado aí no terminal lá e já apresentou uma curva regular. Este outro caso foi identificado aí um problema que afetava uma célula inteira. Não era tão grande a célula, mas partia de um mau contato no módulo de RF do transceptor. Aqui as curvas antes e depois tirada pela equipe de campo aí, da manutenção corretiva, era bem visível, tanto no sistema quanto nos medidores de campo lá. Esse foi um dos casos também que iniciamos agora esses dias. Era Rua Deputado Lécio Corte, na Parque Bolemax, Vila Andrade. Identificamos que pela consulta havia lá duas linhas passivas saindo de um ativo, onde alguns prédios tinham lá a performance de curva ok e os outros na linha passiva oposta estavam com problema. Então foi feita a averiguação, identificou-se lá um problema com conexão em um dos trechos e foi necessária a troca para que fosse resolvido entre essas duas caixas presentes nas fotos. E agora, senhores, vamos a princípio conhecer um pouco do que fazemos para analisar esses casos. Temos a princípio a coleta de SNMP, que é extraída pelo nosso especialista aí do NOC Brasil, Fabrício, que efetua um cálculo logarítmico aí que na lógica nos traz os pontos de correlação em toda a rede. E a partir do cálculo que é feito de correlação entre os problemas em cada célula específica, traçamos uma consulta via aplicativo Excel, que depois de algum tempo, usando alguns filtros tal, desenvolvemos uma métrica para melhor visualizar aí, os pontos de correlação. Aqui temos uma interface gráfica para carregar os pontos que são retirados, alguns filtros auxiliares que nos ajudam a identificar algumas coisas lá na hora de filtrar caso a caso, e também conseguimos mapear aí em quantidade e também por prioridade os piores casos. Um ranking que me dimensiona aqui a quantidade de terminais envolvidos, a quantidade de descasamento aí, de distorção na curva, o ripple, para quem conhece, é a mesma coisa que o pico-vale no sweep, que quer dizer aí a desordem que temos na resposta em frequência, a partir do que ela normalmente costuma entregar. E aqui também podemos ver que é possível enxergar quantos logradouros aí são envolvidos. Então, quando temos esse número muito grande, quer dizer que é um bairro, um bairro residencial, provavelmente, várias casas. Quando temos números baixos, envolve em alguns momentos vários condomínios de MDU. Quando temos um único número aqui, envolvendo vários terminais, há grandes chances de ser um MDU específico. Então é possível tratar casos aí diferenciados. Classificamos também nos rankings uma outra hipótese de problema, que são os casos que foram triados com pico-vale de 2 a 4 dB aproximadamente. Vejam que essa coluna nos traz os casos superiores
e essas colunas aqui os casos inferiores a 4 dB. Pela prática aí vemos que principalmente os que estão acima de 4 dB são problemas que já estão afetando aí em grande parte o cliente. Não? A princípio vamos fazer agora rodar agora uma rotina para ler aí a lista que é extraída do sistema aí, não? Que o pessoal faz gerada via SNMP pelo CMTS. Então temos alguns atalhos aqui para importar. Ctrl Shift. Ele já me pergunta se eu desejo renomear a planilha, porque temos aí um rank baseado em datas, não? Então primeiramente vai renomear a planilha aqui embaixo com a data já existente aqui na coluna e vai importar para dentro da planilha essa amostragem, não? A partir desse momento ele me pergunta se eu quero visualizar, se eu quero carregar as curvas que ele me trouxe correlacionada. Se eu apertar que sim, ele vai fazer toda a leitura. Se eu optar por não, ele interrompe aqui e me permite continuar com a análise normalmente. A princípio vamos fazer agora uma importação completa, não? Com tudo que a ferramenta está disponibilizando. Então temos aqui a extração de 27/12. Vamos aqui usar um atalho rápido, renomear, importar a planilha. Importou, vamos carregar aí a análise. E vai carregar o meu banco de dados aqui, fazer alguns cálculos de grupos lá com problema e fazendo algumas outras correlações para gerar os filtros de análise. Vai atualizar as tabelas de rank, ordenando aí, classificando conforme as prioridades. Atualizar as tabelas de gráfico com o pior caso do rank, no caso aqui o SA155A, deve ser o primeiro caso lá da tabela de problemas, não de problema cognitivo. E aqui na sequência ele me pergunta se eu quero gerar um ranking de histórico. Por quê? Se vejam aqui embaixo, eu tenho uma sequência de amostragens tiradas de vários dias, não? Então fizemos uma outra interface aqui que me permite analisar se esse caso aqui apareceu em outros dias. Então vamos gerar esse ranking. Ele vai lá, a partir do ranking inicial lá de problemas, ele vai carregar numa lógica aí, analisando todas as amostragens que temos. A princípio hoje temos 10 amostras carregadas aqui nessa planilha. Ele acabou de gerar o ranking, não? Podemos ver aqui embaixo, então 30/12/2016, ranking histórico de problemas. Então, ok, não vamos gerar o preventivo para não tomar tempo. Vamos interromper. Ele geraria o problema da outra tabela de preventivo também. A partir desse momento podemos aqui ordenar cada coluna de acordo com a prioridade que eu quero tratar. Se eu quero tratar aqui os casos que abrangem várias ruas, por exemplo, quantidade de terminais, aqui por exemplo, os casos de MDUs, por exemplo, envolvendo várias ruas ou maior abrangência, por quantidade de terminais. Essa coluna aqui, por percentual de dias com problemas, ele analisa os 10 dias, me relaciona os casos que estão com problemas constantes. Todos esses com 100% são casos que efetivamente apareceram durante os 10 dias que eu carreguei de amostragem. E aqui eu tenho uma análise desses 10 dias, qual foi a quantidade de terminais envolvidas nas amostragens. O mínimo de terminais e o máximo dos 10 dias que apareceram. Então vemos que alguns casos aqui são visíveis, que apresentam uma certa constância. Por exemplo, o SA55 mesmo. Vejam que 100% dos dias com problema
e trazendo sempre a mesma média de quantidade de terminais, não? A princípio envolve dois imóveis, depois veremos quais são. Agora vamos gerar um ranking. Como esse daqui é um ranking que aparece mediante uma tabela dinâmica, não? Ela não me permite fazer uma classificação avançada, onde eu consigo ordenar vários itens. Por isso criamos um link aqui que faz toda uma rotina para me permitir uma tabela padrão que me permite classificar vários itens, não? Então ela já está criando aqui uma nova tabela e fazendo a ordenação de dados por problemas que apareceram em mais dias e com maior pico de descasamento e maior quantidade de terminais. Então o melhor caso de execução seria esse daqui, onde temos SA55 todos os dias com problema, maior pico de descasamento dentro da maior quantidade. Depois teremos aqui uma nova sequência, onde temos aqui novamente aqui um caso grande. Então vamos, como amostra, carregar alguma desses casos aqui. Com sequência já criamos algo para mostrar para vocês. Vamos pegar o primeiro caso. Acesso aqui o gráfico e coloco no filtro. Ele vai automaticamente fazer a busca no banco de dados dos gráficos que já estavam aqui, no caso, né? Aqui podemos usar os ícones de atalho para expandir aqui as ruas, não? E vemos no detalhado aí a relação de frequências afetadas em cada terminal. Então vemos que a princípio é um condomínio, não? Aqui em cima conseguimos ver um detalhado, alguns detalhados adicionais. E então vamos, desculpe, tive que vir aqui resolver algumas coisas. Voltando, então temos aqui o detalhado, não? Vemos que a Rua Juquiá tem vários blocos, um detalhado de apartamentos, e aqui eu posso consultar esses problemas de vários modos. Vamos recolher aqui para ficar visível. A princípio podemos consultar terminal por terminal clicando aqui, onde ele abrirá aí um link de consulta web destinada a esse cable especificamente, não? Me trazendo aí online a resposta em frequência desse terminal neste exato momento. Então é um link de consulta que me valida aí. Podem ver que é um cable antigo aí, DOCSIS 2.0 provavelmente, e está alocado aí na faixa de frequência 24 MHz e tem a mesma característica do gráfico. Então o problema se mantém, não? Vamos ver aqui um outro. Podemos também, além de consultar um a um, né, podemos também consultar aqui. Temos aqui disposto uma consulta por agrupamento, não? Em cada frequência que eu clicar aqui no rodapé, no cabeçalho, eu consigo consultar aí a quantidade de terminais, não? Que eu determinar aqui. Essa quantidade é limitada até 70. Então, se eu tiver até 70 terminais em ordem aleatória aqui, ele vai consultar os primeiros 70 que tiverem, se for mais do que isso, não? Aqui no caso, temos que
202 terminais estão envolvidos aqui entre os 4 grupos. Então ele me trouxe 70 e muito provavelmente tenha mais do que isso. Podemos filtrar aí quantos casos tem esse grupo 24A utilizando os filtros. Aqui, por exemplo, vou filtrar o 24A. Poderia ter filtrado por frequência, ter filtrado os terminais DOCS 3.0 envolvendo lá as 4 frequências. E aqui, ó, ele me mostra que tem 92 terminais nesse trecho. Tá? Vamos expandir novamente aqui para todos os grupos. Algo que é efetivo e nos posiciona exatamente o quanto abrange os grupos específicos é a análise a partir dos terminais DOCS 3.0. É o diferencial da nossa ferramenta. Identificamos aí que os terminais DOCS 3.0 carregam as 4 portadoras já, que estão normalmente setadas no via data center, para que possamos analisar aí quais as frequências afetadas. Então temos aqui que um grupo específico aí atingiu aí 24, 28 e 31. Tínhamos 4 grupos. Vamos ver aqui novamente todos. Tivemos aqui um comportamento de repetição entre dois grupos específicos. Não? Houve um grupo 24B que caracterizou no momento do getting um problema pontual num trecho específico que envolveu, vamos filtrar aqui qual localização, foi dentro do próprio condomínio. Não, aí seria um bolsão pequeno de problema dentro do grupo macro de problema. Vamos ver quais os trechos envolveram. Foram alguns clientes, não? Alguns clientes, bloco A, C e D. Pode ser isso aqui uma leve oscilação aí no problema de 24 MHz, mesmo sendo macro, que no momento que eu fiz o getting desse grupo de terminais, oscilou. Não como está muito espalhado, ele não caracteriza que é um grupo específico, pois atingiu aí 3 blocos individuais. Vamos seguir aqui. Então, para ficar um pouco mais visível o problema, vamos selecionar só os outros. Aqui com o Ctrl eu consigo desmarcar, segurando o Ctrl ainda, marcar os outros grupos. Ele automaticamente já me filtra inibir no 24B e traz os outros grupos. Não? É um filtro dinâmico. Então aqui temos a relação de rua que podemos filtrar, incluindo também utilizando as funcionalidades básicas do Excel. Temos a relação de nodes do cadastro GED dos terminais. Podemos ver aqui, por exemplo, que há alguns terminais que estão cadastrados em outros nodes. Podem ser nodes vizinhos que estão ali adjacentes ao node, e podem ser terminais deslocados pelos clientes aí entre endereços. Então podemos analisar isso depois. Veremos aí no gráfico de mapas, no filtro de mapas, que é possível ver. A partir desse momento temos aí um grupo efetivo. Vamos consultar um grupo grande de problemas. A outra modalidade de filtro que eu posso, vamos diminuir aqui para ser um pouco mais rápido o carregamento das curvas. 25 curvas lá por RL. Então podemos clicar aqui, ele vai trazer as 25 primeiros terminais a partir de qualquer cable que eu selecione aqui nessa coluna. Não, aqui selecionei o primeiro, ele já me trouxe aqui, ó, E20F. Se eu clicar aqui embaixo, ele já vai me trazer os 25 a partir desse. Lembrando que isso aqui eu posso adequar até 70 terminais. Então eu posso fazer a consulta rapidamente de qualquer ponto da extração coletada, não apresentada aqui, em até 70 terminais consecutivos. Aqui temos o total de ups em cada um. Então, vejam que temos aqui mesmo, é possível ver quais os terminais
3.0 e quais os terminais 2.0, né? DOCSIS 2.0. Podemos ver aqui que se eu clicar também no endereço, há uma métrica para trazer também os terminais dos endereços. Não, nesse caso ele faz a busca da quantidade de terminais que estiver determinadas via endereço. Então, consultas individuais, grupo a grupo, terminais e por endereço. Ok? Vamos consultar aqui todos os terminais da rua Juquiá 581, todos não, 25 não, é o que está setado. Vamos ver como está o comportamento. A princípio esperamos que as curvas da maioria dos terminais respondam com essa característica aqui que temos de análise do Excel. Então vejam, frequência de 24 MHz, frequência de 28 e frequência de 31, a faixa de 31 MHz. Aqui com o scroll do mouse podemos dar um zoom e vejam que a resposta continua a mesma, uma resposta online. Podemos movimentar aqui para a direita e para a esquerda. E alguns terminais, vejam que aquele terminal que deu a desordem lá específica e alguns outros que deu respostas bem aleatórias àquilo que a maioria está trazendo. Terminais que provavelmente tem, além do problema macro, um problema pontual internamente, tá ok? Podemos fazer uma nova consulta. Vamos pegar aqui agora a parte de mapa. Então, temos uma interfacezinha que, a partir do que é disponibilizado no nosso cadastro lá de geolocalização, CEP, então geramos aqui um link automático no Google para trazer o mapeamento dos pontos via Google Maps. Então, podemos aí fazer uma consulta rápida daquilo que está envolvendo o trecho, ok? Então, aqui também, se tiver várias ruas ou vários condomínios, vejam que eu aqui agrupei os 585, mas posso expandir aqui também a quantidade de endereços que eu quiser a partir desse ponto aqui. Então, trazendo ruas sem números ou aqui dentro. Então, aqui a princípio, algo que fica bem evidente é a distância entre os trechos. Não? Podemos ver que tem nodes, tem duas ruas específicas que estão em nodes do cadastro divergentes, e são poucos terminais. Não, provavelmente algum terminal de algum cliente de outra região que foi deslocado para dentro do bolsão que atende aí também o condomínio da rua Juquiá. Então, aqui, se eu quiser filtrar esses casos, também eu posso utilizar os filtros aqui, desmarcando, segurando o Ctrl, não? E inibindo todos os terminais que estão fora do trecho. A princípio, me trará aí o endereço filtrado. Não? Agora vamos a princípio fazer uma análise do segundo caso do histórico advanced. Esse daqui já fizemos uma prévia nele, é um caso legal. Então temos aqui desmarcar os filtros, trazer tudo. São Bernardo 006, porta C e D conjugada. Aqui vemos que no NetSMS ele tem um novo nome, não? Os bolsões do ABCDM foram renomeados recentemente. Muito provável quando acontece isso do projeto ter esse novo nome, ok? Aqui
já fizemos um levantamento do mapa já, para mostrar para vocês. A princípio vamos fazer a consulta aqui dos terminais envolvidos, né? E ver como se apresenta aí as curvas nesse momento. Esse aqui é o browser, tá? Nosso browser padrão, Google Chrome. Ele está apenas fazendo o link aí para uma URL que está disponibilizada dentro da intranet da nossa corporação, tá? Então veja que as mesmas características que tivemos analisadas via aplicativo ainda permanecem aí em grande parte dos terminais, além dos problemas que estão individualmente lá, pontuais em cada cliente lá, aleatório. Vamos agora ver a parte de mapas, então, que vai nos trazer. Então podemos, aqui está ordenado para que o primeiro endereço que mais teve incidência esteja na primeira linha. A partir desse momento, ó, temos uma lógica aqui para calcular a distância, não, das demais comparado com a primeira. Vemos que a princípio estão no mesmo node, os CEPs são bem próximos, vejam que sempre os dígitos iniciais indicam que estão no mesmo bairro. Podemos consultar aqui, não, tem o Maps. Posso também, se tiver um CEP específico, consultar aí o endereço via CEP, tá? Clicando aí no CEP, ele vai me abrir aí a consulta via CEP, ó. Bateu na rua Vicente de Carvalho, é o correto, 25 de novembro. Então vamos consultar todos via link calculado. Então me trouxe a abrangência aqui. Vamos expandir para ficar um pouco melhor ainda a visualização. Aqui já vai ficar um pouco saturado. Bom, temos o detalhado dessas duas ruas, de uma rua que foi um pouco mais densa, né? Ela oculta. Então, aqui temos, se verem, temos botões de expansão que onde eu posso aumentar e diminuir ainda também individualmente alguns casos de ruas específicas, tá ok? Então aqui agrupamos a Vicente de Carvalho, que tem muitas ruas, tá? Tivemos um erro na rotina de ok, esqueci de colocar o erro da rotina de CEP aqui, depois vamos corrigir. Vamos ao hiperlink. Abrimos aqui agora a consulta detalhada aí, um pouco mais detalhada do trecho. Vemos que teve abrangência aí de algumas intersecções de rua. Essa rua a gente já consultou, já viu a parte de projetos, tá? Então temos o projeto dele que é o SBHC, ok? Vamos fazer aí uma análise rápida daquilo que vem a ser o problema. Então vejam que temos aqui então Rua Kennedy, aqui vou dar um zoom. Rua Vicente de Carvalho, vamos ver aqui também. Então, Rua Reginaldo, então é esse trecho aqui exatamente. Podemos ver que ela atingiu esta rua e esta rua. Vamos fazer vemos que esta rua tem linhas passivas em comum,
pegou clientes que provavelmente estão aqui no trecho atendidos por esse fim de rede, aqui nas esquinas. Então, na verdade aqui não, foi essa daqui não. É isso aí. Então, essa intersecção, essa daqui, pegou as duas linhas passivas distintas do amplificador e pegou também a outra linha passiva. Temos o amplificador totalmente atingido. Possivelmente teremos um problema atingindo aí o amplificador a partir do transceptor. O transceptor está aqui, ó. Está aqui. Temos esse cabo troncal para lá. Pode ser, por exemplo, esse componente, pode ser esse outro componente aqui. Como temos outros trechos de ruas que não foram afetados, a partir desse trecho, o problema provavelmente estará da saída TAP desse DC8 até o amplificador localizado na rua Vicente de Carvalho, tá? Então, a princípio está aí a análise, não? Há uma métrica que ainda estamos tentando validar, que é a distância em metros calculada aí a partir do algoritmo que a Cable Labs propõe, não, para fazer a funcionalidade FDR, que é presente aqui nos gráficos, nos rankings, não? A ferramenta ela trouxe um palpite de que ele esteja mais próximo do transceptor. Calculou uma metragem alta aqui, talvez não tão precisa ainda, mas pela quantidade de TAPs apresentadas no gráfico de consulta, é calculado aí o algoritmo de FDR, não? Que é traçar a metragem de reflexão, de micro reflexão a partir do problema em comum, ok? Então, temos aí esse gráfico, vamos só mostrar aqui. Esse cálculo que é feito de metragem, ele se baseia nos coeficientes TAP, também coletados lá via SNMP, presentes nesse gráfico abaixo. A partir do total de coeficientes que sobem aqui no gráfico, não, é traçado aí uma métrica de problema em distância, não? Que vemos que tivemos alguns coeficientes que se repetiram. Trata-se de uma multi-micro reflexão. Já é um algoritmo um pouco mais difícil de se calcular aí a metragem, ok? Mas o segredo de tudo está em mapear, principalmente, né, onde está o ponto comum do problema. Mas no momento que temos o ponto comum do problema identificado, não, abrangência de problemas no caso, já traçamos aí um norte para onde eu devo atuar minha análise de campo, não? Então teremos que fazer uma análise aí do amplificador até o transceptor. Bem, senhores, finalizo por aqui, já é um pouco extenso. Logo mais faremos uma apresentação pessoalmente.